Você está na Unaerp FM. Boa tarde, galera da Rádio LKC. Quem tá vivo aí, dá um glória a Deus. Pessoal, estamos mais uma Rádio LKC, programa Outdoor, Expressão da Juventude. Você que está sintonizado com a gente aqui agora, você já pode começar a participar. Manda seu Twitter, seu post no Face com a hashtag LKC na rádio. Hoje nós estamos aqui com um grande, ilustre convidado. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Deia. Nós estamos aqui com o pastor João André Dias. Obrigado pelo ilustre e pelo grande. Aí, galera, tudo bem com vocês? Estão nos ouvindo aí na Rádio LKC. Grandes novidades para hoje, hein? Quero muitas perguntas, quero tua participação no ar. Beleza, então, pessoal, quem quiser já pode ir mandando. Se você quer pedir uma música, pode mandar no Twitter, no Facebook, nós estamos aqui acompanhando. Não esquece de colocar a hashtag LKC na rádio, sem acento, LKC na rádio normal, no Twitter e no Face. Para quem nos acompanhou ontem no Twitter e no Face, o nosso tema de hoje e o assunto que nós vamos tratar hoje é sobre o papel do jovem na sociedade. Então, você pode, conforme a gente for conversando aqui, você pode mandar o seu comentário, a sua pergunta. Quem mandar pergunta vai ganhar um abraço meu depois, brincadeira. Mas pode mandar pergunta, manda Twitter, pede uma música para um amigo se você quiser. Nós vamos estar aqui e a gente quer que vocês acompanhem com a gente, beleza? Então, para começar nosso bate-papo de hoje, com o nosso pastor João André aqui, né? Vamos falar um pouco do papel do jovem na sociedade. Então, a gente sabe que o jovem, ele tem bastantes afazeres, né? Semana passada a gente conversou um pouco sobre qual é a cara desse jovem, do jovem dos dias atuais, né? E a gente viu que o jovem é forte, que o jovem tem uma aparência, ele tem uma imagem e tudo mais. E hoje a gente vai falar qual é o papel desse jovem na sociedade. Então, vamos começar. A gente vai falar por quatro aspectos aqui, né? Então, vamos começar falando pelo primeiro, que eu acho que é o mais importante e que todo mundo sabe, que todo mundo tem que interagir com isso, que é o papel do jovem na educação. Então, eu vou falar alguns dados aqui, depois o João vai comentar com a gente também. Quem quiser pode mandar sua pergunta pro João André. Por que nós jovens temos que falar de educação? Você sabia que só 16% da população no Brasil está estudando no momento? Você sabia disso? Não, tô falando sério, cara. Você sabia disso? Só 16% dos jovens desse Brasil que nós habitamos, só 16% tá estudando. E desses 16%, só 44% são de pessoas de 16 a 24 anos. Então, metade dos jovens não estão, um pouco menos da metade, né? Só essa galera que é jovem que tá estudando. Então, onde tá o resto dessa galera? Então, às vezes você conhece alguém que acabou o ensino médio e não faz faculdade. Então, essa pessoa ela tá entrando nessa estatística. Então, e por que é importante que o jovem ele estude? Qual a importância da educação? Nós sabemos que quem estuda, nós sabemos que quem está numa faculdade e quem busca isso é realmente quem vai ascender na sociedade. Então, aqui é um outro dado interessante. Dos jovens de 16 a 24 anos, a maioria desses jovens, né, que são um total de 18%, são os únicos que estão estudando no ensino superior. Então, desses 44%, só 18% estão no ensino superior. Então, existe uma grande população, uma grande parcela desses jovens que não estão na faculdade, só 18%. E por que a importância de estar numa faculdade? Porque o jovem, principalmente o jovem cristão, ele tem um papel muito importante de levar a palavra de Deus para outras pessoas. Então, principalmente numa faculdade. Na faculdade é onde os jovens começam a conhecer as novidades do mundo. E a gente tem que estar lá, firme e forte, para combater esse pensamento que não vem de Deus. E também porque é importante que o jovem esteja na faculdade. Porque é na faculdade que ele vai aprender conceitos da sociedade. E uma coisa que eu sempre falo, crente inteligente ganha gente. Então,
vai a pergunta aí, se você quer responder, e a pergunta que o nosso pastor João André vai responder para nós. Por que você acha que os jovens... Porque só 18% desses jovens que estão estudando? Onde está o resto dessa população? O que acontece com esse restante dessa população? O pastor João André vai responder pra gente. Odeia, nós temos uma triste moda de tentar importar costumes e ideais de outras nações, Europa, Estados Unidos. E há uns 7, 8 anos atrás estava no auge, na Europa principalmente, a geração nem estudavam e nem trabalhavam. E havia um número enorme de jovens nessa condição. E nós vimos que há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, Europa, ali basicamente Espanha, França, Portugal, entrou numa crise financeira. Eu vejo que ali uma boa parcela de culpa é justamente por conta dessa condição dos jovens não se importarem no que fazer, não se preocuparem com isso. Infelizmente nós estamos importando isso para o Brasil hoje, de uma geração nem estudam e nem trabalham. Eles estão enfraquecidos na sua busca, mas isso não pode permanecer, não pode perpetuar para os nossos jovens. Nós, como jovens cristãos, nós temos que fazer a diferença, nós temos que mostrar o contrário. E por que acontece isso? Talvez seja uma falta de perspectiva, que os jovens têm a tendência de perder essa perspectiva. Cara, mas a juventude é que tem a força na mão, e nós não podemos perder essa perspectiva de um futuro melhor, de uma mudança no nosso país, de trazer e fazer uma revolução no nosso país. Estou inclusive aqui com esses dados na mão. Uma das reportagens da Veja recentemente foi sobre a juventude da era tecnológica, que estava viva e conectada, só que são pragmáticas, pouco idealistas e não desejam fazer revolução. Há uma idade, há uma faixa aí que são os filhos dos pais da Revolução de Woodstock, da Revolução Paz e Amor. Só que muitos desses filhos hoje estão vivendo num ciclo contrário, não desejam fazer revolução, não desejam mudar a sua volta. E isso para nós às vezes é triste, é preocupante. Porque hoje nós somos, no Brasil, né, principalmente na nossa região aqui, Sudeste, hoje a juventude ela ocupa 30% da população. E isso é um número muito grande. E é essa população que tem que fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença. A juventude tem que acordar. Nós temos que deixar de ser pouco idealistas para nos tornarmos avante, e temos que conquistar. E essa geração, infelizmente, está um pouco desorientada quanto a isso. E nós temos que despertar. E nós temos aqui, talvez a proposta desse programa seja isso. Desperta aí, jovem. Vamos trabalhar, vamos estudar, porque o futuro é seu. Beleza. Então, pessoal, nós ouvimos um pouco, né, da resposta do João aqui para nós. Para você que sintonizou agora, nós estamos na Rádio LKC e você pode mandar o seu tweet, seu post. Nós vamos responder mais uma pergunta agora pro pastor João André. Eu estou recebendo já alguns tweets, alguns posts no Face aqui. Você pode continuar mandando, que daqui a pouco a gente vai ler. E continuando nessa nossa conversa a respeito do papel do jovem na sociedade, nós estávamos falando sobre por que os jovens, só 18% dos jovens estão estudando. Porque só 18% estão no ensino superior, numa faculdade. E o João falou pra gente, né, porque essa influência que veio da Europa e tudo mais. E uma outra pergunta que fica aí pra gente refletir, e uma pergunta que eu gostaria que o João respondesse pra nós: qual a importância desse jovem, do jovem atual, jovem desse ano, 2014, desse século, o século da tecnologia? Qual a importância desse jovem, ele ter informação, ele ser informatizado, ele ser
letrado, estudado? Qual a importância, não só no sentido acadêmico, mas no sentido de vida, no sentido profissional, espiritual? Qual que é essa importância? A informação é que muda. Na verdade, precisaremos ter essa revolução tecnológica. A revolução, a informação é que pode mudar a história de um povo, a história de uma nação, a história de uma geração. Então, estar informatizado, estar não só academicamente, mas comprometidamente envolvidos no conhecimento, isso é que traz. Agora, ficarmos somente presos às redes sociais, que é tão importante quanto ficamos e somos informados através das redes sociais, mas isso não basta. Precisamos nos atualizar, precisamos estarmos informados para gerar uma revolução, primeiramente, dentro de nós, dentro do jovem, para que essa revolução aconteça numa sociedade e para causar mudanças. É daí que é a necessidade, para causar mudanças. E se não fizermos, e se não avançarmos e entrarmos nessa informação, podemos perder uma geração. Uma coisa muito interessante que você falou, né, é a importância dessa palavra que muita gente fala, mas não sabe o significado dela, revolução, né? Por que o jovem, ele tem na essência dele esse ímpeto de revolução, mas por que muitas vezes isso é da boca para fora? Você pega a raiz dessa palavra, revolução, de reinventar, de ser de novo, e evolução no sentido de inovar, de evoluir, de mudar. Então, seria uma reinovação, seria inovar de novo, mudar, trazer transformação. Então, é muito importante. Revoluções são necessárias e revoluções marcam a história de um povo, de uma nação, marcam a cultura de um país. Nós temos várias revoluções que aconteceram no mundo, que marcaram o mundo. Revolução Francesa, Revolução Industrial que trouxe as máquinas e tudo mais. Então, por que naquela época a grande massa desses revolucionários eram jovens, e hoje a gente vê uma pequena parcela dos jovens que ainda são assim, que ainda são ativos, predispostos? Então a gente precisa entender esse conceito de revolução. Uma revolução não precisa de muita coisa, precisa só de um pensamento contrário, de uma ideia que traga um novo conceito para um determinado assunto. Então eu acho que essa questão da revolução é fundamental. Os jovens, eles precisam ser revolucionários, independente da crença, independente da religião. O jovem, ele precisa ter na mente dele que o mundo que ele vive não está de acordo com aquilo que ele quer para ele. Então o jovem, ele tem a necessidade e ele deve ir contra isso, contra esses conceitos que realmente não condizem. Então, por exemplo, um jovem que vamos supor, tem lá num lugar fechado, é proibido fumar, e o cara vê alguém fumando. Muitos jovens simplesmente passam por essa situação e não fazem nada. Por que o cara não vai lá e fala, não pode fumar aqui? Então, são algumas situações que a gente vê que a maioria, não são todos, mas a maioria dos jovens estão presos ou dependendo de outras pessoas para fazerem algo, ou então simplesmente, tô nem aí, o que importa é o que eu tenho para fazer. Então, acho que esse aspecto de revolução tem a ver com pensar no coletivo, não só pensar numa mudança para si mesmo. E assim como foi em toda a história, né? Todas as revoluções, elas trouxeram consequências para o coletivo. Então, falando nesse âmbito de história e de sociedade, mas a gente pode puxar isso também dentro para nossa crença, né? Por que a gente precisa revolucionar? Qual a importância da revolução nos nossos dias? Então, pessoal, fica a dica aí, você precisa ser um revolucionário, você precisa mudar aquilo que não tá certo. E como você sabe o que não tá certo? Como você sabe o que é certo e o que é errado? Existe uma única verdade, meu jovem. Meu jovem. A única verdade é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, pessoal, fica essa dica. Seja revolucionário. Vou ler algumas perguntas aqui. Quem tá mandando música, quem tá mandando beijo, eu vou falar daqui a pouco, mas agora eu vou ler perguntas. Temos uma pergunta do Neto, William Batista Neto.
Qual a influência da igreja nos estudos dos jovens? Essa vai ficar pro João responder. Nós tentamos e procuramos incentivar ao máximo o jovem a estudar, nós quase que empurramos, e especificamente no nosso contexto de jovens da igreja, temos um curso que chamamos de curso Yes, é um curso de carreira para abrir a mente, não é um curso vocacional, mas é um curso que nós damos e ministramos aos jovens especificamente para abrir a mente do jovem, para abrir a mente do adolescente, do que ele pode, do que ele deseja e do que ele pode alcançar na sua trajetória de vida. Então, a igreja é uma incentivadora, não buscamos somente ensinar a Bíblia. Ensinar a Bíblia é a base, mas nosso incentivo, jovem, você precisa estudar. Depender de mim, o jovem vai ser empurrado para uma faculdade, vai ser empurrado para um conhecimento, vai ser empurrado para aprender. Esse é o nosso papel também como líder de um jovem, como aquele que pode, um mentor de um jovem. Beleza, então, pessoal. Então, você que está sintonizado, você que ligou agora, então você já pega a dica agora. Estuda, cara. Não vai ser alguém que não tem informação, alguém que não é estudado. Vai estudar. Seja uma pessoa informada. Você que sintonizou agora, estamos na Rádio LKC. Você pode participar com a gente pelo Twitter. Manda o seu Twitter para nós com a hashtag LKC na rádio. Se você quiser mencionar aí, pode mencionar @loucopelocéu. No Facebook também. Então nós estamos aqui recebendo muitos tweets, muitos beijos. Eu vou ler alguns aqui agora, pra gente ouvir música, né? Quem não gosta de música aqui? Música também é cultura. Música também é cultura, exatamente. Boa, João. Essa aí, quem quiser postar uma frase no Face essa semana ainda, põe essa aí que o João acabou de falar. Vamos começar aqui. Vamos ver. O William Batista Neto perguntando se hoje vai ter sorteio. Hoje não teremos sorteio, mas semana que vem vamos ter algumas surpresas aí, que é segredo, você vai ter que ligar semana que vem de novo pra descobrir o que é. Letícia Sampietro, LKC na rádio começou. Obrigada, Lê, tá acompanhando a gente aí. Nadine Dias, LKC na rádio começou. Mirela Dias também tá comentando. Nadine Dias, João André Dias na rádio LKC, Papis. Vemos uma filha bastante... Essa é a minha fã número 1. É a fã número 1. Vamos ver quem mais aqui comentando. Laura Domingues, crente inteligente ganha gente. Essa aí eu que ensinei ela a falar isso daí. Melina Dias, essa é importante, hein? Olha o que ela escreveu, muito interessante. O papel do jovem na sociedade é protagonizar uma transformação, conforme Romanos 12. Então, se você não sabe o que está escrito em Romanos 12, vai lá procurar na Bíblia agora, entendeu? Mas eu sei o que está escrito. Se você não sabe, você vai lá procurar. Então, realmente é isso, né? É você ser parte de uma transformação de mente. Roger também participando com a gente. Olha só, a Mari Gonçalves, também é algo muito interessante. Rede social não basta, temos que causar mudança. Muito legal. Então, pessoal, vamos agora curtir uma música. Você pode continuar mandando a sua música. Vamos ouvir uma música que a Mari Gonçalves pediu, DJ PV, Som da Liberdade. Você ouve o Naerp FM. Aê, beleza, pessoal? Desculpem aí a nossa brincadeira, né? A Mari disse que aqui na Rádio LKC você pede uma música e ganha outra. Exatamente, você pede uma música e ganha duas. Uma que você pediu e a outra que eu acho legal pra você escutar. Brincadeira, pessoal. Mas voltando aqui, vamos ler mais alguns tweets. Se você tá sintonizando agora na nossa rádio, participa com a gente, manda seu tweet com a hashtag LKC na rádio, manda seu post no Face. Nós estamos falando sobre o papel do jovem na sociedade. Então vamos ler aqui alguns tweets que o pessoal tá mandando. A Mirela Dias quer mandar um beijo pra minha família que está sintonizada na Rádio LKC. Um salve pra família Dias, que tá toda sintonizada na Rádio LKC. É nóis. O João é Dias, todo mundo é Dias. Um beijo pra tia, pro tio, pra todo mundo.
Melissa Rezende, pra combinar com o tema de hoje na rádio, quero ouvir Revolution, do Hillsong. Daqui a pouco a gente toca, Melissa. Melina Dias quer mandar um beijo pra família dela, cuja é a mesma família da Mirella, então um beijo de novo pra família Dias. Bárbara Trindade, tá ligada na nossa rádio LKC. Laura Domingues, jovens revolucionários que não aceitam o que é errado, que vivem segundo a palavra de Deus. Vamos ver quem mais. Estela Carvalho, estuda, cara, seja uma pessoa informada. Bárbara Trindade, seja um revolucionário, melhor que tá tendo. Vamos ver quem mais. Estela Carvalho, quem é louco pelo céu ouve rádio LKC. Muito bem, Estela Carvalho. Obrigada por estar acompanhando a gente aí. Mari, uhul, amo, adorando na rádio LKC. Nadi Dias, fã número 1, João André Dias, né? Mari pede mais uma música. Louco pelo céu, pede uma música e ganha outra, gosto assim. Isso, Mari, vai zoando mesmo. Estela Carvalho, cê é louco? Por que não? Sintoniza aí na rádio LKC. Pessoal, vocês estão participando, tô gostando de ver. Faz mais uma coisa aí agora, então. Então compartilha aí no seu Face, no seu Twitter, que tá rolando a rádio LKC. Mostra pros seus amigos a rádio. Nós aqui vamos, durante as próximas semanas, nós vamos discutir outros temas. Se você tem alguma sugestão de tema pra gente discutir, se você quer falar sobre alguma coisa, se você quer que a gente fale sobre algo aqui, você pode mandar pelo Twitter, né? Pelo Face, com a hashtag LKC na rádio. Continua pedindo música. Nós estamos aqui, nós estamos começando a rádio, mas nós queremos que você se sinta à vontade aqui com a gente. Tá certo, pessoal? Laura Domingues mandou também. Se você ainda não tá ouvindo, acessa aí a rádio LKC. A Mari, dançando aqui por motivos de Som da Liberdade. Isso aí, gente, você é louco, não é? Então você dança aí na sua casa, você pula aí, você adora a Deus do jeito que você gosta, do jeito que você acha melhor. A Mari tá agradecendo a gente. O Roger, Deia, manda um beijo pra minha esposa. Ele não tem esposa. Roger brincando aqui. Roger. Menos, Roginho. Menos, Roginho. A Mari pedindo André e Felipe Paz e Amor. No próximo bloco a gente vai cantar também essa música. Um sertanejo pra quem gosta. Então vamos lá, pessoal. Nesse segundo bloco nós vamos falar um pouco sobre a importância do jovem na política. Você sabia que no Brasil, toda a população que vota, toda a população que já tem seu título de eleitor lá, se você não tem seu título de eleitor, você já tem 16 anos, você deve fazer, porque você deve participar da política. Então, dessa população do Brasil, os jovens, eles somam mais de 5 milhões de eleitores. Jovens aqui, eles estão considerando entre 16 e 24 anos. Foi uma pesquisa do Ibope no ano de 2010, na eleição de 2010. Então, os jovens no Brasil, entre 16 e 24 anos, em 2010, formaram um contingente de 5 milhões de eleitores. É muita gente, pessoal. É muito jovem votando, é muito jovem decidindo a história o rumo do nosso país, né? Nós vamos falar da importância do jovem participar politicamente. A gente não tá falando assim que o jovem, ele tem que... vou me candidatar para vereador. Não, se você quiser, beleza. Mas o que a gente fala de participar é de você saber em quem você tá votando. Se você já fez 16 anos, você tem que querer votar. Por quê? Porque é a sua chance de mudar o país, a sua chance de decidir o futuro do país. Então, uma pergunta, né, que o João vai responder pra gente. Por que é importante o jovem participar na política do Brasil? Cara, simples assim, a gente é que complica as coisas. A gente precisa participar e votando é uma forma que a gente pode mudar a história do nosso país. Cara, se você se isolar disso, se abster disso, você está sendo conivente com o rumo que o país, uma nação, ela tem uma trajetória. Então, amanhã nós não podemos reclamar. Você não pode reclamar se as finanças estão indo mal no seu país, se a economia está indo mal, se a educação, se a saúde, enfim, se você não participa, você não tem nenhum direito de reclamar e de buscar e criticar. Então, cara, você que já tem 16 anos, esse ano é ano de eleição. Então, é o ano que nós podemos interferir
na história, no rumo do nosso país. Cara, você precisa votar sem esse encantamento que você tem, que você pode fazer revolução sem trabalhar na política, sem se envolver com política, sem pelo menos conhecer da política. Então você precisa se envolver, jovem, é um apelo que eu te faço. Você precisa conhecer, você precisa votar, você precisa tomar conhecimento do que está rolando nos bastidores da nossa política, dos partidos, dos futuros candidatos às próximas eleições. Você precisa, porque é uma forma que nós podemos fazer essa revolução, como nós já falamos aqui. Ok? Então você precisa se envolver, você precisa se mobilizar a fazer isso. Então tá certo, pessoal. A gente vê a importância do jovem participar na política e por que o jovem ele tem que estar ativo na política, né? E aqui mais alguns dados interessantes. Nesse aspecto, nosso Brasil ele tem avançado. Uma pesquisa do Ibope revelou que 54% dos entrevistados, numa pesquisa que eles fizeram, consideram a política muito importante. 29% consideram mais ou menos importante. E só 16% consideram a política nada importante. Então isso significa que o jovem no Brasil, pelo menos a metade dessa população, está interessado em participar na política. Mas a pergunta que eu quero te fazer é: você, que é um jovem cristão, um jovem que confessa a palavra de Deus, você tem participado da política? Você está nesse 50%? Então, a gente vai ouvir da pastora Nádia, que acabou de chegar aqui. Dá um salve aí pra galera, Nádia. Olá, galera. Pastora Nádia Dias chegou aqui agora para conversar um pouquinho com a gente. Nós estamos falando dessa importância, né, do jovem ele gostar da política e gostar de participar disso. Então, uma pergunta que fica para quem quiser responder, quem quiser comentar, por que muitas vezes o jovem, quando ele se envolve na política, ele acaba se corrompendo? O jovem que eu falo é aquele jovem que entra para participar da política. E como que nós podemos fazer para que o jovem participe da política, tanto ativamente ou tanto como na votação, durante as eleições, sem se corromper? Como que ele consegue fazer isso? Como ele consegue mudar essa cara do Brasil? Sendo um cristão de Deus, um cristão ele é de Deus, sendo um jovem de Deus, e como ele consegue mudar a cara, né, dessa porcentagem? Porque a imagem que nós temos dos jovens que participam da política muitas vezes não é muito boa. Então aquele jovem que vai para as ruas nas manifestações, mas acaba partindo para a violência. Então como que o jovem cristão ele pode participar da política sem se corromper? Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar aqui boa noite para você. Boa noite que você que está ouvindo a nossa rádio LKC. Bem, há vários pontos que nós podemos tratar aqui, mas um deles, e muito importante, é o discipulado. Um jovem que tem um pastoreamento, um jovem que tem pessoas discipulando, ensinando, fazendo com que esses jovens sejam bem orientados, informados e tenham onde tirar suas dúvidas, tenham onde buscar conselhos. Esse jovem dificilmente vai cair no engano, dificilmente vai entrar na corrupção. Então tá certo, pastora Nádia. Então, pessoal, você que tá aí ouvindo, você tá aí boiando, não boia, cara. Participe politicamente do seu país, é a sua chance. A gente tá num ano eleitoral e a gente não veio aqui para discutir política, a gente veio aqui para discutir mudanças. Então, você precisa participar. Faço mais um apelo: você já tem 16 anos, vai tirar seu título. Eu tirei meu título no dia seguinte que eu fiz 16 anos, porque era ano eleitoral e eu queria votar, porque é a minha chance de conseguir mudar o meu país, mudar a minha cidade. Então é a sua chance também. E não vote só por votar, procure saber dos políticos, procure saber dos eleitos, né? Dos planos deles. Então você precisa se informar, porque aquilo que a gente falou, quem é informado, essa pessoa que é informada, ela nunca vai estar por fora, ela sempre vai estar por dentro do que está acontecendo no país, no mundo. Então não seja alienado, seja uma pessoa informada. Tá certo, pessoal? Vamos para mais um intervalo. Você que tá aqui escutando a gente na Rádio LKC, deixa eu ler mais alguns tweets aqui.
Deixa eu ver. Estela Carvalho, exerça seu direito. Seu voto faz sim toda a diferença. Mari Gonçalves, Pastora Nádia, LKC na rádio, aê. Bárbara Trindade, quebra tudo, Nádia Dias. Nádia Dias. Na rádio LKC, minha fã número 1, Nádia Dias. Mais uma fã número 1 aqui, quer dizer, a mesma fã número 1 que é do pai e da mãe. Pra quem não sabe, o João André é esposo da Nádia. Falou, meu. Pelo menos a família nossa ligadora. Já mandar um beijo pra família Dias inteira. Então, pra você que tá escutando a gente aí, você pode mandar sua pergunta, o seu comentário. Nós vamos para mais um intervalo agora e no próximo no próximo bloco a gente conversa mais um pouco. Se liga no som, pessoal. Você ouve o Naerp FM. Se liga na vida, se liga na Rádio LKC, o som do céu. Aí, pessoal, Pastora Nádia Dias fazendo uma vinheta aqui pra gente não perder o costume, né? Então, pessoal, pra finalizar a nossa rádio, né? A gente achou que ia dar tempo de falar tudo hoje. Nós vamos ler alguns versículos que a gente acha que é importante. E se você gostou desse assunto e quer continuar ele no Twitter, pode continuar com a gente agora aqui no Twitter. A gente vai continuar respondendo aqui. Mas a gente vai falar realmente do papel do jovem no sentido da Bíblia, no sentido de Deus, no sentido de estar fazendo o que é certo, né? Tem um versículo lá em Salmo 119 que fala assim, Salmo 119:9 fala assim: como que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Então, essa é uma maneira do jovem ele saber o que é o certo, é observar a palavra de Deus, é fazer aquilo que está na palavra de Deus. Lá em 1 Timóteo 4:12 fala assim: ninguém o despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então, aqui fala que o jovem ele tem que ser exemplo. Então, exemplo no trato. Então, jovem, você que é um jovem de Deus, seja educado, seja um jovem delicado, seja um jovem que consiga transparecer o amor de Deus. Delicado, mas se você for homem, seja homem. For mulher, mulher. E firme. No amor, você precisa amar as pessoas com o amor de Deus. No espírito, seja um jovem que esteja ligado em espírito com Deus. Na fé, seja alguém que esteja ligado naquilo que você acredita em Deus. E na pureza, sempre buscando a santidade. Então, para finalizar, um último comentário, né, do João e da Nádia. Os dois vão concluir aqui a rádio pra gente. Então vai a pergunta: qual que é o principal papel do jovem no sentido de vida? Como, por exemplo, na casa dele, na igreja, qual é o principal papel do jovem nesse sentido espiritual? A Bíblia diz que a juventude é forte. E eu quero deixar aqui para você, galera, esse pensamento. Se você é forte dentro da sua casa, na sua cidade, na sociedade, você tem uma função essencial. Você não pode deixar para trás a sua responsabilidade de levantar uma sociedade mais justa, uma sociedade que olha para os mais fracos, os mais necessitados, os carentes. Nós, como juventude, podemos fazer diferença nessa sociedade. Dentro da sua casa, comece arrumando o seu quarto, ajudando a sua mãe a arrumar a cozinha. Saindo, você pode ajudar a limpar um parque, você pode ajudar a limpar uma praça. Enfim, há 1000 razões para você realmente ser forte e um jovem forte fazendo a diferença. Um verdadeiro LKC. Alguma coisa, João, para falar? Só para finalizar, essa geração deve ser a geração F5. Dá uma renovada na sua mente aí, conforme a Bíblia diz em Romanos 12, e transformar pela renovação da mente, para que você possa experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas dê um F5 aí, transforme a sua mente e renove a sua mente a cada dia.
Beleza, pessoal, nós queremos agradecer todo mundo que participou com a gente, que mandou seu tweet. Se a sua música não tocou hoje, fica relax, que semana que vem vai tocar. A gente tá encerrando a Rádio LKC hoje, mas quinta-feira que vem, às 19 horas, estaremos aqui. 18 horas? Às 18 horas, perdão, gente, ó, o erro aqui, às 18 horas. Olha, 18 horas, repete comigo, 18 horas. 18 horas. 18 horas, Se liga. estaremos aqui. Com mais uma Rádio LKC. Se a sua música não foi tocada, ela vai ser tocada semana que vem. E você pode continuar participando com a gente. Nós agradecemos muito a participação de vocês. Seja louco pelo céu. Um abraço da Deia. Um abraço do João André, beijo no coração. E um beijão da Nádia. Um abraço da Paty Wolf. Valeu, galera LKC. Tchau, pessoal. Tchau. Unaerp FM.